Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Amém? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém. Vamos curvar as nossas cabeças diante da presença de Deus. E Senhor, aqui a Tua palavra foi lida, Pai, que ela seja explicada e aplicada aos nossos corações, Senhor. O que nós mais precisamos, Senhor, é o que Atos dos Apóstolos está nos ensinando, Senhor. Um revestimento de poder, Pai. Que o Senhor seja glorificado e que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? O livro de Atos dos Apóstolos, ele é a segunda carta escrita por Lucas. Lucas tem o seu primeiro volume, que é o Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos é o segundo volume dos escritos desta carta que Lucas destina a Teófilo. E nesta segunda carta, neste segundo livro, Lucas ele está dando continuidade, é a continuação daquilo que Jesus fez com o seu ministério terreno, no seu ministério humano aqui na terra. E ele começa no versículo 1: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. No livro anterior, no Evangelho, ele escreveu tudo que Jesus, na sua vida humana, aqui na terra, tudo que Jesus fez e tudo que Jesus ensinou. E aqui o livro de Atos, que é um livro histórico, que conta a história, o nascimento da igreja, a continuação da igreja. Lucas está registrando o que Jesus continuou a fazer e ensinar. E aqui no versículo 2 nós vemos que Jesus já é ressurreto. Jesus já venceu a morte, aqui ele está ressurreto. E ele aparece durante 40 dias aos discípulos. Ele aparece durante 40 dias aos apóstolos. E ele diz aqui
versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus, apresentando-se a eles, lhe deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Aqui Jesus, primeiramente, depois de sua morte na cruz, Jesus é ressurreto pelo Espírito Santo, Jesus é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, e primeiro ele aparece a Maria, depois ele aparece a Pedro e aos demais apóstolos. E aqui Jesus, ele dá provas indiscutíveis de que ele está vivo. Ele vai e ele caminha com os discípulos no caminho de Emaús. Ele conta e explica a história do caminho de Emaús. Diz que havia 2 discípulos andando e eles estavam comentando o que tinha ocorrido da morte de Jesus, aquela notícia que corria em Jerusalém. E Jesus anda com eles e explica a palavra de Deus e abre os olhos deles para entender. E estes 2 discípulos dizem: e não é que queimava o nosso coração quando ele falava conosco? Jesus aparece aos 11 na casa, Jesus aparece aos 11 e lá está Tomé, que ainda não acredita que Jesus ressuscitou, e Jesus vai e fala: Tomé, toque as marcas dos cravos nas minhas mãos e veja que eu sou ressurreto. Jesus, então, ele dá as provas que são indiscutíveis, que ele vive, que ele reina, que ele venceu a morte, que ele ressuscitou. E o livro de Atos, ele é um livro que conta a história da igreja. E nós vamos ver no capítulo 28, ele não tem uma conclusão. Ele é um livro histórico. Ele não conclui conforme os outros livros da Bíblia. E ele não conclui porque a história da igreja está sendo contada até os dias de hoje. Ele não conclui porque nós estamos escrevendo a história da igreja. Porque nós que estamos aqui somos participantes, estamos escrevendo essa história da igreja, essa história do reino de Deus. E esta carta, ela é destinada a Teófilo. E o nome Teófilo significa aquele que ama a Deus. Esta carta ela tem um remetente, que é Lucas, e ela tem um destinatário, que é Teófilo. E o significado de Teófilo é aquele que ama a Deus. Então esta carta, estes ensinamentos, estes registros, ele está sendo destinado àqueles que amam a Deus. E ele, Jesus ressurreto, aparecendo a eles. Aqui nós vamos ler, e o tema desta mensagem é o revestimento de poder. Porque sem revestimento de poder, nós não conseguiremos ser uma igreja firme. Nós não conseguiremos ser uma igreja que vence, que triunfa sobre as batalhas. Não conseguiremos ser uma igreja que vai contar a história que o reino de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele está ressurreto. E ele, no versículo 4, diz que certa ocasião, enquanto comiam com eles, ele lhe deu esta ordem. Aqui Jesus, já depois da sua ressurreição, com o seu corpo glorificado, ele diz, enquanto Jesus comia com eles, é mais uma prova indiscutível que ele estava vivo. É mais uma prova que Jesus ali, com o teu corpo glorificado e humano, ele já não mais faz parte do teu ministério terreno humano, mas agora ele dá continuidade no teu ministério celestial.
celestial, no teu ministério glorioso, porque Jesus está glorificado. E nós vamos ver aqui 5 passos para o revestimento do poder. E Jesus, no versículo 4, ele diz, e ele dá uma ordem para os discípulos: não saiam de Jerusalém. Aqui está uma ordem de Jesus: não saiam de Jerusalém. E por que esta ordem de Jesus? Porque nós podemos voltar lá nos evangelhos, em Jerusalém, quando Jesus é crucificado numa cruz, e ele é morto, todos os discípulos se dispersaram. E aqui, depois da morte de Jesus, nós vamos ver que os discípulos estão dispersos. Nós vamos ver que aqueles 2 discípulos saíram de Jerusalém e seguiram rumo a Emaús. Nós vemos que Pedro abandonou tudo depois que ele negou a Jesus e voltou às suas práticas antigas, e voltou a ser pescador, e ele levou os seus com ele, e André foi junto com ele, e eles se dispersaram. E eles se dispersaram de Jerusalém, e eles saíram do palco aonde foi o ministério de Jesus. Eles se desanimaram. Eles estavam dispersos, ali eles estavam desanimados. Eles estavam sem forças. E Jesus ressurreto vem consolá-los, vem restaurá-los. E Jesus aparece com eles, Jesus restaura os discípulos, e Jesus diz: permanecei em Jerusalém, fiquem em Jerusalém. E nós vamos ver que esta restauração de Jesus, ela cabe para nós hoje. E Jesus está nos ensinando que, por mais que nós passamos diversidades na vida, por mais que nós tenhamos tristezas, angústias, por mais que venha nos abater os nossos pecados, a nossa vida, por mais que estejamos desanimados, Jesus diz: permaneça onde é o palco da minha salvação, permaneça na igreja, permaneça na minha presença, permaneça onde você viu eu transformar a sua vida, eu te trazer o perdão, a restauração, eu te trazer a graça. Então nós vamos ver em Lucas 24, versículo 52, que então eles, os discípulos, adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Ali está a restauração de Jesus. Ali está um Jesus que vem e restaura, que fala: independente do que você tem vivido, se você está desanimado, se você está disperso, volte, fique, permaneça em Jerusalém, permaneça firme na igreja, permaneça firme aonde Jesus Cristo teve um encontro contigo. Permaneça firme na presença de Jesus. E o verso 52 diz que eles entenderam que os discípulos foram restaurados e que eles voltaram para Jerusalém com grande alegria. O perdão de Jesus, a graça de Jesus, a restauração de Jesus traz alegria. E ela faz a igreja permanecer firme onde ela deve estar. Ela faz que nós permaneçamos firmes juntos pelo propósito de louvarmos a Deus e estarmos na presença de Deus com alegria. Então este é o primeiro passo para um revestimento de poder. É permanecermos aonde Jesus nos chamou para estar. É permanecermos firmes, com compromisso com a obra de Deus. E ele continua no versículo 4: mas esperem
pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. E Jesus aqui, ele está dizendo que o segundo passo para sermos revestidos de poder é esperar pela promessa do Pai. E o esperar aqui, ele tem o sentido de perseverança, de perseverarmos na obra de Deus, de perseverarmos na casa de Deus, de perseverarmos no palco onde a graça de Deus nos encontrou, aonde nós fomos feitos igreja, irmãos, unidos juntos com um propósito. E ele diz: mas esperem pela promessa do Pai. E no versículo 53 de Lucas 24, onde os discípulos tinham voltado para Jerusalém, tinham sido restaurados, ali diz que, no versículo 53, e eles permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Ali os discípulos perseveravam constantemente, louvando a Deus. Ali a igreja estava constantemente reunida, louvando a Deus com alegria no coração. Ali eles estavam perseverando por uma promessa. E esta é uma promessa que vem do Pai. Esta é uma promessa que vem de Deus, vem do trono de Deus. E em Atos, no capítulo 1, no verso 14, nós vamos ver que todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero chamar a nossa atenção aqui para esta palavra que ele diz, que eles reuniam sempre. Em outras versões vocês vão ver, e eles perseveravam unânimes em oração. Eles perseveravam unânimes. Aqui está o segundo passo para o revestimento do poder de Deus. Eles perseveravam unânimes na presença de Deus. E quando nós vamos para o significado do original deste, reuniam sempre, perseveravam unânimes, ele tem o sentido de que eles tinham o mesmo espírito, eles estavam reunidos sempre em oração com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito de perseverar para que o poder de Deus revista a igreja. E aqui é um ensinamento importantíssimo para nós. Aqui é um ensinamento importantíssimo para a igreja. Não é somente nós nos juntarmos em Jerusalém, não é somente estarmos e ficarmos e permanecermos aonde foi o palco da graça de Jesus, mas é nós estarmos unidos, estarmos juntos, estarmos reunidos sempre com o mesmo propósito, com o mesmo espírito, perseverando pelo poder de Deus, pela presença de Deus. A igreja ter o compromisso com Deus, é ter o compromisso de viver uma vida em união com o mesmo propósito. E eu quero ilustrar isso com o testemunho de um pastor. E esse pastor, ele já deu aula até para mim e para o Douglas em certa ocasião. E ele foi um criminoso, ele foi preso, e ele se tornou um dos líderes da facção criminosa de São Paulo. E na cadeia, Jesus Cristo tem um encontro com ele é convertido, ali ele é transformado, regenerado, e ele começa um ministério dentro da prisão. Ele começa um ministério e forma uma igreja dentro da prisão.
E ali eles estão unidos, eles estão em oração, eles colocam um propósito no coração de ficar um período, alguns dias em jejum, e depois eles se reunirem e fazerem uma vigília de oração para eles entregarem esse jejum a Deus. E ele fala que no dia em que eles se reuniam na cela com os presos, e eles tinham combinado que cada um colocaria um propósito no seu coração, e no dia da reunião eles comentariam e orariam em cima desse propósito. E este pastor, ele diz que eles foram à meia-noite, entraram na cela e colocaram as suas vidas na presença de Deus e começaram a orar. E eles perguntaram uns aos outros o que era o propósito que cada um tinha colocado. E eles não tinham comentado um com o outro qual era o propósito, mas todos estavam em comum: receber a presença de Deus. Só tinha um dos presos que tinham pedido para que a mulher dele se reconciliasse, mas todos os outros, eles tinham o mesmo propósito no coração, e ali eles começaram a orar, e Deus visitou aquela noite, e ali naquela cadeia foi alastrado a presença de Deus e tomou alguns dos outros pavilhões, alguma das outras celas. E ali eles receberam a visitação do Espírito Santo. E depois de algum tempo, depois que ele tinha saído, ele ficou meditando. Por que será que isso não acontece com tanta frequência na igreja hoje? Por que será que nós não vemos uma visitação do Espírito Santo com tanta frequência nos dias de hoje? E ele chegou à conclusão: ali nós éramos todos presos, ali nós éramos todos criminosos, nós fomos regenerados por Jesus, mas nós estávamos pagando o preço dos nossos crimes. Ali nós estávamos usando a mesma roupa, ali nós comíamos a mesma comida, nós bebíamos a mesma água, ali nós dormíamos no mesmo chão de cimento. E ele falou que ele chegou a entendimento. Ali não tinha nada ao qual um se achasse diferente ou superior, não se achasse maior do que o outro. E houve ali o mesmo propósito no coração de todos, e veio a visitação do Espírito Santo. E é um ensinamento profundo para a igreja. É um ensinamento profundo para que a igreja hoje ela tenha o mesmo propósito. Pois não importa aquilo que o nosso irmão tem ou aquilo que o nosso irmão veste, não importa aquilo que nós temos de condição financeira, não importa se exerce algum cargo na igreja, se faz alguma função na igreja. Todos somos iguais perante a Deus. Todos temos o mesmo propósito no reino de Deus. Todos nós temos a mesma função no corpo de Cristo. Todos nós temos o mesmo objetivo de sermos testemunhas que Jesus Cristo vive e reina. E este é um ensinamento poderoso, porque o segundo passo para sermos revestidos de poder é termos um compromisso com Deus, é termos um compromisso com a palavra de Deus, é termos um compromisso com o corpo de Cristo, em termos deste espírito de unidade, este espírito que tem o mesmo propósito. E o terceiro passo nós vamos ver no versículo 5. E o terceiro passo para o revestimento de poder é
batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aqui ele está dizendo, João, ele pregou arrependimento. João, ele ensinou qual é o caminho para termos um encontro com Deus. Ele ensinou qual que é a direção para nos voltarmos para Deus. João Batista, ele pregou o arrependimento, pois sem arrependimento é impossível ter um encontro com Cristo. Sem reconhecer os nossos pecados, sem reconhecer que nós somos concebidos em pecado, e em pecado eu fui formado no ventre da minha mãe, e reconhecer que eu sou pecador, e reconhecer que eu desagrado a Deus em todas as minhas ações e atitudes. É impossível chegar à graça de Deus, é impossível ser perdoado por Deus. E ele diz que João Batista, ele pregou o arrependimento, e ele pregou o batismo nas águas. Ele pregou um batismo onde externamente, onde nós tomamos uma decisão nas nossas vidas que nós queremos morrer para o pecado e viver uma nova vida, e nascer das águas novamente, e nascer para um novo propósito de vida. Ele prega que nós temos o arrependimento, e a palavra arrependimento, ela vem de metanoia, que é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento, uma mudança de vida, uma mudança de direção, uma mudança de que antes eu vivia para o pecado, mas agora eu me arrependo, eu largo tudo, eu afogo o pecado nas águas e quero renascer para uma nova vida com Deus. Só que ele diz, João Batista pregou o arrependimento, que é o processo para a conversão, mas eu os batizarei com o Espírito Santo. E em Lucas, no capítulo 3, verso 16, o próprio João Batista ensina: eu os batizo com água para arrependimento, mas virá um maior do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. E aqui o terceiro passo, é a promessa de Jesus, e nós podemos ver as características disso, as características dessa promessa. E primeiro, é a promessa que a igreja será batizada, será imersa, será revestida da presença do Espírito Santo, e a presença do próprio Deus. É o poder de Deus operando em nossos corações, operando na igreja, operando em nossas vidas. É o poder de Deus e não o poder nosso. E eu quero só explicar que ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo são duas coisas diferentes. Porque quando nós aceitamos a Cristo, quando Cristo nos salva e derrama a sua graça em nós somos selados no Espírito Santo. Mas nós talvez não necessariamente somos cheios do Espírito Santo. Eu quero ilustrar que o meu carro ele pode ter combustível, mas o meu carro ele não pode estar cheio de combustível. E são duas coisas diferentes: ter o Espírito Santo e ser cheio da presença do poder do Espírito Santo. E nós só somos cheios do Espírito Santo se nós nos colocamos diante destes passos que Jesus está nos ensinando. E outra coisa que é muito pregada, que você só tem o Espírito Santo, que você só é cheio do Espírito Santo se você fala outras línguas. Isso não é verdade.
Não é verdade, porque nós vamos ver aqui na palavra de Deus qual é o propósito de ser cheio do Espírito Santo. Qual é o propósito de Deus de sermos cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, não é falar em outras línguas que é o significado, que é o resultado de ser cheio do Espírito Santo. Mas são os propósitos pelo qual aqui Jesus vai nos ensinar. São os caminhos. E ele fala que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, com o poder de Deus, com o sopro de Deus e com fogo. E nós podemos ver que o fogo ele tem algumas características. Ou o fogo apaga, ou nós apagamos o Espírito Santo, ou o fogo ele purifica, ele aquece, ele ilumina e ele alastra. A presença do Espírito Santo, ela vem com poder em nossas vidas para purificar os nossos corações, para aquecer as nossas vidas em amor pelo reino de Deus, em iluminar o nosso caminho para fazermos a vontade de Deus e alastrar para alcançarmos as outras vidas no poder do testemunho que Jesus Cristo vive e reina e é o nosso Senhor. Aqui está a promessa: e vocês serão batizados com o Espírito Santo, vocês receberão poder, e este poder vai purificar, este poder vai aquecer, este poder vai iluminar, este poder vai fazer com que este fogo alastre. E esta é a promessa de Jesus, mas nós vamos ver que no versículo 6, os discípulos viram para Jesus e dizem: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Jesus vem com uma promessa que vai investir de poder. E os discípulos viram para ele e diz: Jesus, é neste tempo que você vai restaurar o reino físico de Israel? É neste tempo, Jesus, que você vai lá e vai assumir o poder político de Israel? Havia muitos e muitos anos que Israel estava sob domínio de outros povos, de outros governos. Eles estavam angustiados, eles estavam aflitos, e eles esperavam que o Messias, que Jesus Cristo, seria um político que iria restaurar o reino físico de Israel. E até que Jesus não repreende eles. Jesus diz: não cabe a vocês saber em qual será o tempo ou a data que o Pai reservou para mostrar a sua autoridade. E aqui há um ensinamento para nós, igreja. Aqui há um ensinamento em que a palavra de Deus, Jesus Cristo, tem promessas maravilhosas para a sua igreja. Mas talvez a sua igreja, a igreja brasileira, a igreja Atos 7, ela tem olhado na perspectiva humana. Nós estamos esperando que venha um governo político que dê a solução para o nosso Brasil. Nós estamos esperando que venha a justiça para o nosso país, que venha tempos de paz, de salários bons, de vida boa. Talvez nós, igreja brasileira, temos colocado o nosso coração num Messias humano. E não temos olhado para Deus e não temos entendido que aqui neste mundo nós enfrentaremos aflições. Que este mundo jaz no maligno. Que este mundo nós iremos passar
tribulações. A igreja sempre, aqui a igreja nasceu, e desde que a igreja nasceu, ela passa por perseguição. É uma igreja que é perseguida. E Pedro, ele vai entender isso que Jesus está dizendo, quando ele vai escrever a sua segunda carta, no capítulo 3, verso 13, que ele diz: então eu esperarei novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Aqui Jesus, aqui Pedro, que com certeza era um desses discípulos que tinham perguntado para Jesus: Jesus, é neste tempo, é agora que você vai restaurar, que você vai ser um líder político, que você vai restaurar Jerusalém? E Jesus, ele vira a chave, e Jesus ensina os discípulos com o versículo 8, eles ensinam os discípulos ensinando o que está no versículo 8. Jesus mostra para os discípulos que o coração deles, o pensamento deles, a mente deles estavam na vida terrena. Eles estavam esperando algo terreno. E Jesus, ele vira essa chave dizendo: o reino não é terreno, o reino é espiritual. E ele diz no verso 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui Jesus, ele vira a chave ensinando os discípulos, os apóstolos, que eles receberão poder quando vier o Espírito Santo, e não poder político, e não poder militar, e não poder civil, mas eles receberão poder que vem dos céus, poder que é a promessa do Pai, poder que é o Espírito Santo. E o quinto passo para uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que recebe o poder de Jesus Cristo. É uma igreja que ela recebe o poder para poder viver o reino. E o reino é espiritual. Nós vivemos a nossa vida física, mas nós precisamos do poder espiritual para enfrentarmos e vencermos tudo o que nós temos que viver e enfrentar aqui na terra. E Jesus, ele está dizendo que vocês receberão poder. E quando nós vamos ver o significado dessa palavra poder, ela vem do grego que significa dunamis, que é o poder de uma dinâmica, que vem a palavra termodinâmica, uma energia constante. Esta palavra tem o significado de dinamite, que ela explode, ela tem um poder que ela impacta. Então Jesus está dizendo que a igreja receberá um poder que é uma energia, uma força, um poder que constantemente ela vai ter este poder para triunfar, para vencer. E este é o primeiro propósito. A igreja é revestida de poder para ela poder estar firme, ter o poder de Deus constantemente, jamais ser abalada, jamais perder a sua fé, perder a sua esperança, jamais voltar-se e sair do caminho da onde Jesus pediu e que Jesus teve um encontro conosco. A promessa dele é que a igreja receberá poder. E daí ele diz: mas a igreja receberá poder porque a igreja tem um propósito para receber este poder. Não é somente a igreja receber um poder emocional e ter um momento ali de emoção num culto. Não é este sentido que Atos dos Apóstolos está nos ensinando.
ensinando? Ele está nos ensinando que a igreja receberá poder para ser testemunhas de Jesus Cristo. Este é o propósito pelo qual a igreja recebe o poder de Deus. E aqui, quando nós vamos ver o sentido de ser testemunha, a palavra no original ela significa ser mártir, morrer pela causa, entregar a sua vida pela causa, entregar o seu ser pela causa do testemunho que o Jesus Cristo que nos salvou, o Jesus Cristo que nos trouxe a graça, o perdão, é o Jesus Cristo que ressuscitou, triunfou sobre a morte, venceu a morte e agora nos dá poder para enfrentarmos qualquer situação e ainda assim sermos testemunhas de que nosso Senhor é vivo e Ele é ressurreto e Ele é o Todo-Poderoso e Ele governa céus e terra. O poder que Jesus promete, a promessa do Pai para a tua igreja, é ser revestida de poder para ser um mártir da igreja de Cristo. Para ela ter poder para testemunhar de Jesus, independente das situações que aconteçam. E nós vamos ver que Jesus ele diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão testemunhas em Jerusalém. Olha o desafio para os discípulos de início. O palco onde os discípulos foram dispersos, aonde Pedro nega Jesus, aonde ali eles abandonaram Jesus Cristo sozinho, aí até a cruz, até o Calvário e ser morto, por causa da perseguição religiosa e política, a perseguição religiosa pelos judeus e a perseguição política pelos romanos. Agora Jesus Cristo promete que do alto eles serão revestidos de poder para testemunhar que aquele Cristo que os judeus crucificaram, que os romanos deram a sentença de morte, aquele Jesus Cristo, ele vive e reina. É este o poder que os discípulos iriam receber para eles voltarem para o palco da perseguição e testemunhar de Jesus Cristo vivo, o Senhor glorioso, o Senhor que se ascendeu aos céus e no qual os discípulos olharam para ele e apareceu dois homens de branco e disse: esse mesmo Jesus que vocês viram subir até as nuvens é o mesmo Jesus que em breve voltará, e voltará com o teu cetro de justiça, com o teu poder, e daí ele vai julgar todas as nações, e daí ele irá julgar tudo o que está acontecendo aqui na terra. Mas enquanto isso, o poder que ele disponibiliza, que ele dá, que ele reveste a igreja, é para ela ser testemunha. E nós vamos ver que todos os discípulos depois disso, acho que, exceto João, eles foram mártires. Eles morreram pela causa de Cristo. Eles morreram pelo testemunho do Evangelho. Nós vamos ver que a igreja é uma igreja mártir. A igreja ela só permaneceu firme até hoje porque ela foi uma igreja perseguida. E nós podemos ver que quando a igreja ela é perseguida, ela é uma igreja fiel. Quando a igreja ela é perseguida, ela tem tribulações e ela tem que entregar a sua vida pela causa de Cristo, ela é uma igreja fiel. E até hoje, irmãos, nós temos irmãos e irmãs que nós estaremos sentados juntos na boda do Cordeiro, talvez sentados do meu lado, do seu lado, estão sofrendo perseguição neste exato momento, e pela fé e pelo testemunho de Jesus Cristo estão presos em contêineres, estão sendo decapitados, estão sendo mortos, estão sendo escorraçados por testemunho do Evangelho. E a igreja brasileira é uma água com açúcar.
A igreja brasileira, ela leva de qualquer forma, ela vive a igreja, ela vive o testemunho do Evangelho, ela vive o testemunho de Jesus que é vivo de qualquer forma. Falta-nos poder para sermos testemunhas do Evangelho. Falta-nos ser cheios do Espírito Santo para testemunharmos de Jesus Cristo, este Jesus que é vivo e que reina para todo sempre. E ele diz: vocês serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Aqui, quando o poder de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo desce na sua igreja, ele quebra os muros da inimizade. Porque ele está falando de Judéia e Samaria. E Judéia era o local, a região mais piedosa da religiosidade dos judeus. E Samaria, eles eram perseguidos, eles eram tidos como inimigos dos judeus. Eles eram escorraçados. Até nós vamos ver quando Jesus vai passar por Samaria, os próprios discípulos dizem: mas Senhor, você vai passar por este lugar? E ali na fonte Jesus tem encontro com aquela mulher. E Jesus trata daquela mulher. E Jesus fala que os verdadeiros adoradores não adorarão em região geográfica, não adorarão em Israel ou na Samaria, mas adorarão a Deus em espírito e em verdade. Aqui, quando a igreja recebe o revestimento de poder, quando nós recebemos o revestimento do poder de Jesus Cristo, os muros da inimizade caem, eles são dissipados. Aqui os muros da inimizade, da religiosidade, de acharmos que o nosso próximo não merece a graça de Deus, quando recebemos poder aqui cai, porque aqui, quando nós temos o poder do Espírito Santo, nós amamos os nossos inimigos. E qual que é a religião que prega isso? Qual é a religião? Qual que é? Quem ensina isso, que você deve amar os seus inimigos? Aqui Jesus, ele restaura, ele fala que o plano de Deus, o projeto de Deus, a salvação de Deus não é só para os judeus. Os judeus, eles abandonaram, os judeus, eles se dispersaram, eles não quiseram este amor, eles não aceitaram Jesus como Salvador. E Jesus disse: o meu amor é para todos. O meu amor é para todos aqueles que se achegam na minha presença. E ele finaliza dizendo: serão testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aqui, o testemunho de Jesus em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra, é o objetivo pelo qual Deus nos reveste de poder. É o objetivo pelo qual Deus nos reveste de poder, reveste a igreja do poder do Espírito Santo, para ela cumprir esses objetivos, para testemunharmos aqui na igreja, não só para estarmos aqui na igreja, não só para nos reunirmos aqui na igreja, mas para vivermos o testemunho que Jesus Cristo vive, que nós o amamos e que nós o servimos na igreja, para testemunharmos dentro das nossas casas. É para ser testemunho na Judéia e Samaria, porque aí há o perdão, aí a quebra do muro da inimizade, da religiosidade, porque o Evangelho é para a salvação de todos aqueles pelo qual Jesus Cristo morreu numa cruz. E ele diz: até os confins da terra. A igreja recebe o poder de Deus para ela ser uma igreja missionária. A igreja,
tem que ser uma igreja missionária. E aqui, quando Jesus diz que vocês receberão poder ao descer o Espírito Santo para vocês atingirem até os confins da terra, Ele não está dizendo apenas de países, Ele não está dizendo de cidades, mas Ele está dizendo de etnias, povos. O Evangelho é para todos aqueles ao qual Jesus comprou com o teu precioso sangue. E a igreja é capacitada de poder para a igreja ter uma visão missionária. Para a igreja ser missionária. Este é o papel. Jesus Cristo, Ele vai voltar com poder e glória. Ele vai restabelecer o seu reino. Ele vai nos transportar para um reino eterno, onde tudo será restaurado e ali habitará a justiça, como disse o apóstolo Pedro, após o Evangelho a chegar e ser pregado a todas as etnias. E quantos irmãos têm se dedicado a levar, a traduzir, a se esmerar em estudar, para que a palavra de Deus chegue em povos indígenas e outros povos. Esta semana eu compartilhei 2 artigos no grupo da igreja. E ali conta a história do irmão André, que é um missionário. Ele tem um livro, leiam este livro, chamado O Contrabandista de Deus. E ali eles estão dizendo que em 1981, se eu não me engano, eles enviaram 1 milhão de Bíblias para a China. 1 milhão de Bíblias para o povo chinês, escrito em chinês, num país comunista, num país que você é morto se você professar, se você testemunhar da fé em Jesus Cristo. Este é o objetivo da igreja, irmãos. O objetivo da igreja não é ser revestida de poder para ela viver somente entre 4 paredes. Não é o objetivo para se importar da palavra de Deus, mas é o objetivo para este fogo se alastrar, para esta igreja ser uma igreja missionária. Por isso, irmãos, nós precisamos urgentemente ser revestidos de poder. E se nesta manhã você se coloca como Teófilo, como aquele que ama a Deus, se nesta manhã você se coloca como um testemunha do Evangelho deste Jesus ressurreto, deste Cristo que comprou a tua vida com preço de sangue, este Jesus Cristo que triunfou sobre a morte, esse Jesus Cristo que deu a ordem. Não desanime, não saia de Jerusalém, não saia do encontro que você esteve com Cristo. Perseverem em oração, perseverem com o mesmo propósito, com o mesmo Espírito. Porque a promessa de Deus é que vocês serão revestidos de poder quando estiverem no mesmo propósito. Aí vocês terão força, poder, coragem para ser testemunhas de Cristo, testemunhas deste Evangelho que transforma, que cura, que sara, que traz a salvação. Se nós aqui nesta manhã temos um coração, somos um Teófilo, aqueles que amam a Deus, vamos nos colocar de pé na presença de Deus, vamos curvar as nossas frontes,